Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal do YouTube. E que bom poder contar sempre com a sua participação. E hoje então, nessa terça-feira, dia 17 de outubro de 2017, nós celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. E convido você então a tomar comigo a palavra de Deus proposta pela nossa liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. O Senhor disse-lhe: Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. E insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer nos ajudar, então, a tomar consciência da importância da evangelização, da importância de assumirmos a nossa missão, como batizados e batizadas que o somos. E assim, então, nós podemos, assim como Jesus, nos deparar com todo e qualquer tipo de situação. Hoje, nós temos Jesus, então, que continua a caminho de Jerusalém, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. E ali, então, quando ele está falando, vem um fariseu e lhe convida para poder, então, fazer uma refeição com ele. E é interessante aqui porque Jesus não rejeita, porque Deus veio para todos. Até mesmo para esse fariseu é o momento de ele poder então abrir-se à graça ao novo de Deus. Mas qual a postura dele diante da acolhida de Jesus em sua casa para a refeição? Ele fica então escandalizado porque Jesus não lava as mãos antes da refeição. E aqui, queridos amados irmãos, vem a grande temática desse evangelho para nós. Não significa que Jesus não tem higiene, que ele então ali não costuma se lavar para poder então ali fazer as suas refeições, não. É algo maior do que isso que Lucas está interessado então em mostrar para nós. E aí então Jesus vai poder nos ajudar a compreender aquilo que Lucas quer nos transmitir. Jesus vai dizer então: Vós, fariseus e hipócritas, lavais por fora o copo, as travessas, mas por dentro estáis todos imundos. Ou seja, Jesus nos fala também para nós hoje. Não podemos viver uma religião de fachada. Apenas fazer com que nós seguimos então ritos, gestos, e que ficam somente como gestos exteriores. Mas tudo isso deve mudar primeiramente o nosso interior, deve limpar por dentro o ser humano, porque o pecado nos suja, nos mancha. E Jesus então veio nos oferecer aquele ingrediente a qual então nós podemos nos lavar, nos purificar, que é o seu sangue. O seu sangue derramado na cruz por cada um de nós, que nos lava, que nos purifica, que nos liberta. E assim então, o fariseu fica sem ter como resposta, porque Jesus lhe chama a atenção, mesmo na casa. Imaginemos a cena: Jesus está na casa de um fariseu e lá então ele fala um monte para ele. Esse é Jesus, que não importa a oportunidade, ele é honesto, fiel primeiramente a si mesmo, a missão a qual o Pai então lhe confiou. E quantas vezes, meus queridos amados irmãos, nós então fazemos jogos de conivência com aqueles que nos convidam para algo. Deixamos muitas vezes de falar a verdade, com medo então de magoar a pessoa.
estamos assim sendo infiel à missão qual Deus confiou a cada um de nós. Não podemos então amordaçar a nossa boca, a nossa voz, que não é nossa, mas é a voz de Deus. E aqui abro um parênteses então para a gente poder entrar na primeira leitura de hoje, onde Paulo escreve então à comunidade de Roma. Na primeira leitura, então nós temos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, versículos de 16 a 25. E Paulo então, meus queridos amados irmãos, ele então nos fala o tema da sua carta, que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o crente. Então, assim, desde judeu, depois o grego, Deus veio para todos. E o Evangelho é essa força de Deus, a qual então a salvação pode se adentrar na nossa vida na medida que nós acolhemos então essa palavra que é de vida e é também de salvação. E assim então, o Evangelho nos revela a justiça de Deus. A justiça, o poder, o amor infinito e misericordioso de Deus. É isso que Paulo está dizendo aí na primeira leitura de hoje. Que muitos se fecharam a essa salvação. Passaram então ali a adorar a criatura e deixaram de lado o Criador, de levar o louvor ao Criador. E nós somos chamados então a reorientar a nossa vida pelos caminhos do Evangelho, para que a salvação possa novamente adentrar a nossa vida e assim transformar não somente a nossa história, mas também a história de toda a humanidade. Porque Deus então chama-nos a construir o seu reino, a edificar o seu reino. É claro que de forma parcial, porque na totalidade, somente quando nós estivermos diante dele, lá na Jerusalém Celeste. Mas é preciso, de fato, iniciar a construção desse reino, a qual então Jesus já iniciou, e que nós somos então chamados a poder continuar na construção, até que ele venha na sua segunda vinda gloriosa. Mas, aí podemos voltar para o Evangelho de hoje, é preciso então deixar que essa palavra limpe todo o nosso ser, mas principalmente o nosso interior, porque o exterior nós sabemos que nós tomarmos um banho, se lavarmos as mãos, usarmos ali um sabonete líquido, se usarmos um álcool gel, nós seremos então ali purificados. Mas e o interior? Ali somente Deus pode nos purificar. E o sacramento da reconciliação ou da confissão, como queira chamar, é o momento oportuno e de graça, onde nós podemos então lavar todo o nosso ser interior, fazendo aí uma bela confissão, renovando o nosso desejo de poder então reorientar a nossa vida, de poder retomar os caminhos do Senhor. Para que assim, queridos e amados irmãos, nós possamos então fazer aquilo que Jesus então pede ao fariseu. Antes da esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós. Porque a caridade, ela também nos ajuda a nos purificar. Paulo também vai dizer lá na frente, na carta aos Romanos, a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. É claro que não devemos ficar ali esperando algo em troca, fazer caridade esperando então ser perdoados os nossos pecados. Não, a caridade faz parte da vida do cristão. O cristão que experimentou como Paulo o amor de Deus, se doa, se entrega na edificação do reino de Deus e se coloca a serviço do próximo, se doando, sendo o sinal do amor infinito e misericordioso de Deus perante os nossos irmãos e irmãs. E que o Espírito Santo de Deus, meus queridos amados irmãos, por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, e aqui gostaria de falar um pouquinho sobre Santo Inácio de Antioquia. Neste dia, então, nós deparamos com a fé ardente, doação completa e amor singular a Cristo do mártir Inácio de Antioquia, sucessor, então, de São Pedro em Antioquia, lá na Síria. Desde a infância conviveu a primeira geração dos cristãos. Como bispo, foi muito amado em Antioquia e também no Oriente. Todos poderiam então contemplar a sua santidade, que já despontava desde pequeno, tanto que o prenderam devido à sua liderança na religião cristã durante o Império de Trajano, por volta do ano 107. Chamado Teóforo, ou seja, portador de Deus, Inácio, ele então, ao ser transportado para Roma, sabia que cristãos de influência na corte imperial
poderiam impedi-lo de alcançar Cristo. Pelo martírio. Por isso, dentre tantas cartas que enviara para as comunidades cristãs, a fim de edificar, escreveu em especial à Igreja Católica em Roma, dizendo: Eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Permite-me ser posto das feras, pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus, e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Escutai ante as feras, para que as convertam em meu sepulcro, e não deixem o rastro de meu corpo. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo. E é interessante, então, queridos amados irmãos, somente um homem com uma fé ardente, com confiança filial em Deus, poderia, então, ter tal tipo de atitude. E que o testemunho, então, de Santo Inácio de Antioquia nos ajude a poder, então, trilhar, nós que também sofremos perseguições, mas que não paremos, continuemos adiante, ofertemos, então, a nossa vida, como Santo Inácio nos diz, como pão agradável a Cristo. Ele que é o pão vivo descido do céu, que Ele acolha também a nossa vida como pão consagrado ao seu reino. E assim que nós possamos, então, dar frutos de vida e de santidade, também com nosso testemunho, a exemplo de Santo Inácio de Antioquia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que ainda não faz parte dessa família, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco. Ajude-nos a evangelizar, compartilhando, divulgando esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo alcance os corações que estão aí perdidos diante dos prazeres do mundo. Que por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, espero por você.